Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre lembrando que não é qualquer graça e nem qualquer paz. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que o mundo não pode dar. É a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a graça consoladora desse nosso maravilhoso Espírito Santo. É o amor do Pai. Seja bem-vindo em mais um culto do Projeto 231 da Igreja Batista Manaim. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração neste dia, dia 3 de abril de 2021, no final de semana que a gente celebra a Páscoa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corra lá no YouTube, Igreja Batista Manaim Alphaville, se inscreva, ative o sininho. Todo o conteúdo que é feito pela igreja com muito carinho, ele chega até você. Se você ainda não tem o app, vai lá nas lojas virtuais, Manaim Alfa, baixa o app da igreja, também conteúdo, ensino bíblico, pedido de oração, tudo está lá disponível para você na palma da sua mão. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 44, diz assim: já era quase meio-dia, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Aleluia. É comum, ainda é comum, na época de Natal nós vemos luzes pela cidade, nas janelas das casas, dos prédios. Apesar que até essas luzes têm se apagado, mas ainda é comum a gente ver as luzes. Mas na época da Páscoa não. Sei lá porque que a Páscoa não é tão midiática como o Natal é. Mas aqui é o evento Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que não poupou seu único filho. Nesse dia as luzes do mundo deixou de brilhar, até o sol perdeu seu brilho. Era o nosso Salvador cumprindo a tua missão, o propósito. Foi um drama mesmo, meu irmão. E Jesus então, em alta voz, ele exclama: em tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Que seja essa a nossa oração diária. Que quando a gente for dormir, que a gente então, depois desse culto aqui, você for deitar, você pare um pouquinho e fale: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. E que quando amanhecer o dia, você glorifique a Deus e fale: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não é um dia comum, é o evento Cristo, é o fim de semana da Páscoa. E nós aqui do Projeto 231 convidamos você para adorar e celebrar aquele que vive. Por isso nós podemos crer no amanhã, porque Jesus vive. Aleluia. Feche os seus olhos, levante suas mãos, recline sua cabeça. Oh Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de podermos adorar a Ti, o único Deus, o verdadeiro Deus, aquele que vive e aquele que reina pelos séculos dos séculos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração. Seja feita a Tua vontade e seja o Senhor entronizado. Ah, Pai,
nas casas, Pai. Aonde, Senhor, aonde, Pai, essa voz aqui chegar, Pai, que seja o Senhor a libertar o cativo, que seja o Senhor a consolar os que choram, que seja o Senhor, Pai, que seja o Senhor, Pai, a vivificar, Pai, todo espírito abatido, em nome de Jesus. Mais um culto de louvor e adoração ao teu santo nome, e nós te agradecemos, e te louvamos, e te bendizemos, ó Santo Deus. Boa noite para você que nos assiste, você que acompanha esse culto e que está cultuando conosco da sua casa. Como nós costumamos dizer, essa época de culto online não é para você apenas assistir da sua casa, é para você realmente cultuar ao Senhor conosco. Que o nosso culto aqui se faça uma conexão com o seu culto aí. E não importa se você está assistindo pelo celular, pela televisão, assistindo com a sua família ou sozinho, cultue, preste esse culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que através do sacrifício perfeito da cruz nos permitiu a vida, nos trouxe a vida. Esse sacrifício que através do amor da cruz nos permite que nós possamos adorá-lo, nós possamos bendizê-lo e nós possamos reconhecê-lo em nossas vidas. Então participe conosco, adore e exalte o único digno de receber todo louvor e toda glória. Oh Senhor, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra proclamar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Diga isso, impressionante. Impressionante é o seu amor, Jesus. Me redimiu e me mostrou. Declare: pela cruz me chamou,
uma vez, pela cruz. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh Senhor, nós somos quebrantados, nós somos quebrantados e nos rendemos aos seus pés. Oh Senhor, oh Senhor, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós pedimos, nós chamamos pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Oh Senhor Jesus, nos confronte, Pai, nos transforme. Que o Senhor possa entrar em nossa vida com Teu vento de poder. Que o Senhor possa fazer o Seu querer em nós. É o que nós Te pedimos, Pai. Chame por esse vento. Sopra em meu ouvido.
isso eu me rendo. Cante isso, entendendo a profundidade do que é dizer eu me rendo a Ti, Senhor. Cante isso do mais íntimo do seu coração. Diga, eu me rendo, Senhor. Eu reconheço, Pai, o Teu sacrifício na cruz, por isso eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Queremos mergulhar, Pai. Nós queremos mergulhar no Teu rio. Nós queremos beber da Tua fonte, Senhor. Preenche o nosso coração com as Tuas águas. Oh, Senhor. Descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor, sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir
quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Diga isso. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Diga, sinto fluir. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Durante essa semana, enquanto eu meditava sobre os louvores que nós iríamos ministrar, enquanto eu ouvia essa música e o Senhor ministrava no meu coração a mensagem que ela nos traz, eu orei angustiado e falei: Senhor, quantas vezes eu não consigo, Pai? Quantas vezes eu percebo que não tenho forças? Quantas vezes eu percebo que eu não consigo com as minhas próprias mãos? Às vezes é pesado. Às vezes o mal que eu não quero fazer eu faço. E o bem que eu quero fazer não consigo. Eu comecei a questionar o Senhor. E ao mesmo passo em que essa angústia tomou meu coração, claramente o Espírito Santo me disse e ministrou na minha vida: você não consegue, porque você não mergulhou de fato quando se trata desses problemas. E muitas vezes a gente até fala: Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero beber da sua água, eu quero beber da sua fonte. Eu quero o teu rio de águas vivas na minha vida. Mas a gente admira o rio da margem. E não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Ele quer que nós mergulhemos no rio. Ele quer que nós bebamos dessa fonte. Ele quer que nós nos molhemos por inteiro e não só as mãos. Não só as mãos quando pegam aquele punhado de água, mas Ele quer que nós mergulhemos por inteiro. Ele quer que nós bebamos dessa fonte. Por isso, onde você estiver agora, diga: Senhor, eu não consigo, mas eu me entrego por inteiro. Deixa o teu rio me levar, Pai. Eu não sei para onde eu vou, mas deixa o teu rio me levar. Deixa as tuas águas me levarem. Deixa as tuas águas me levarem. Oh, mergulhar. Oh, mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Diga mais uma vez.
águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Aleluia. 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 Como o Lucas falou agora aqui, isso não pode ser somente um refrão repetitivo para a gente. Isso precisa ser um desejo sincero e urgente do meu e do teu coração. Não existe mais tempo para a gente brincar. Não existe mais tempo da gente ficar esperando o dia seguinte, o dia seguinte, o dia seguinte. As 1001 chances que a gente tem de estar na presença gloriosa do Senhor. E a gente acaba perdendo. A gente acaba perdendo. Nessa noite, uma noite de véspera de Páscoa. E não tem como nessa noite a gente não falar a respeito desse momento glorioso em que Jesus se entrega por nós, aquele inocente, o Deus Filho, cheio de glória e de poder, se entrega por nós, para nos dar a vida. Eu gostaria de te convidar, você aí na tua casa, se você puder, pega a tua Bíblia aí, abra no livro de Mateus, a gente vai ler 2 versículos de Mateus. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25 vão dizer assim. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus, ele era muito querido. Ele era tudo aquilo que aqueles discípulos tinham sonhado, que um rei de Israel, um verdadeiro rei, aquele que restauraria aquela nação do seu exílio, daquele cativeiro dos povos pagãos que se estendia desde o exílio babilônico. Jesus, ele tinha todas as características que aquele povo desejaria em um rei. Ele era poderoso. A lei dizia que se um judeu tocasse num leproso, aquele judeu ele ficaria impuro por um bom tempo. Mas a verdade é que Jesus, quando tocava no leproso, não era Jesus que ficava impuro, mas era o leproso que era imediatamente purificado. Ele tinha o poder de trazer paz e justiça por onde ele passava. E isso sem pegar em uma arma. Muito diferente dos romanos e dos zelotes, que naquele tempo viviam degladiando entre si, viviam brigando entre si, destruindo famílias, crucificando pessoas em nome de uma falsa paz. Jesus, ele podia se assentar entre fariseus, mestres da lei, homens respeitadíssimos no mundo antigo. Mas ele também podia se sentar com prostitutas, com ladrões e com traidores.
porque ninguém era dispensável para ele. O lema de Jesus sempre foi o de Isaías 61. Pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar a liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. Anunciar o ano da graça do Senhor e consolar aqueles que choram. Cuidar das necessidades de todos os que sofrem e entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas. Mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade. Um coração de louvor ao invés de um espírito angustiado. Imagina, gente, imagina, eu quero que você entre comigo nessa noite, nesse mundo antigo, nesse mundo de 2000 anos atrás, nesse momento em que 12 pessoas são convidadas e têm o privilégio de andar 3 anos inteirinhos ao longo de Jesus, comendo com Ele, dormindo e acordando junto com Ele, ouvindo da boca dele as palavras mais bonitas de vida eterna, que preenchem a alma e que fazem toda a tristeza ir embora. E de repente, nessa história aqui que a gente está desenhando hoje, chega um ponto alto, em que Jesus pergunta para os seus discípulos quem o povo dizia que ele era. E os discípulos respondem, eles dizem que você é João Batista, outros que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus se vira para os 12, olha no fundo do olho daqueles homens e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, aquele homem incrível, impetuoso, aquele homem cheio de paixão, cheio de ideal, cheio de desejo de estar junto com Cristo, se vira para ele, toma a frente dos outros 11 e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E para a gente, que já ouviu muitas vezes essa mesma afirmação, pode ser que se fique normal nos nossos ouvidos, a afirmação de que Jesus, o filho de Maria e de José, o carpinteiro, era o Cristo. Mas para o povo daquela época isso beirava a heresia. E talvez se algum dos fariseus passasse naquele momento e ouvisse uma afirmação dessas, aqueles homens todos seriam apedrejados imediatamente. Porque Pedro estava querendo dizer que aquele homem, o carpinteiro Jesus, era na verdade Deus, era na verdade o Filho de Deus, era na verdade o cumprimento de todas as profecias que foram dadas desde o primeiro momento em que os homens passaram a falar sobre a vinda de um Messias glorioso que viria e que libertaria o povo do seu cativeiro. Que incrível é que naquele momento solene, que aquela presença de paz, de esperança, de amor, não era só um profeta, como o povo achava, mas era o próprio Deus encarnado. Esse momento que aqueles discípulos estavam vivendo foi esperado por milhares e milhares de pessoas que morreram na esperança do Messias Salvador que chegaria. E aí Jesus, com aquele jeito todo especial dele, de trazer a todo momento um significado, ele vira para aqueles discípulos e enxerga a oportunidade perfeita de anunciar pela primeira vez de uma maneira explícita que ele haveria de sofrer e de morrer nas mãos dos pecadores. E Pedro, ele toma a frente novamente, como qualquer um de nós faria no lugar dele. Ele vira para Jesus e fala, não, Jesus, é injustiça demais, Jesus. Você ter que sofrer e morrer na mão de pecadores é injusto demais. Isso não vai acontecer, Deus não vai deixar isso acontecer. Isso é uma atitude natural de quem ama.
Quem ama não quer perder. Quem ama não quer ficar longe. Quem ama não aceita ver o sofrimento do outro. Mas Jesus, ele repreende duramente Pedro da seguinte maneira: você considera as coisas apenas do ponto de vista humano. Essa foi a resposta de Jesus para Pedro. Desse lugar aqui surge o ensino de Jesus a respeito do custo altíssimo do discipulado. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você tentar se apegar à sua vida, você a perderá. Mas se você abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. A cruz, ela é o símbolo que muitos de nós gostamos de carregar no peito, mas ela é um símbolo de vergonha, de dor e de sofrimento para essa geração. Qualquer um no primeiro século que ouvisse falar de cruz, tinha todo o seu corpo arrepiado, porque a ideia dessa execução era prolongar ao máximo o sofrimento daquela pessoa que havia sido condenada. Alguém podia passar durante dias pendurado naquela cruz, sem poder respirar direito, debaixo de sol quente, debaixo de noites frias, com animais circulando, esperando o momento certo de começar a se alimentar daquela carne. As pessoas ficavam expostas. Existem relatos de momentos em que os romanos, para ensinar uma lição ao povo, encheram a Via Ápia de 300 pessoas crucificadas. E aquelas pessoas ficavam ali, esperando o momento do último suspiro. Cruz é maldição. Cruz é humilhação. E se você quer seguir a Jesus, a condição é essa: tome a sua cruz e siga atrás dele. Para onde, meu querido, que a gente toma a nossa cruz e segue a Jesus? Para Jerusalém, o lugar aonde Jesus seria humilhado, castigado e crucificado. A gente segue a Jesus para ser crucificado junto com ele. Mas aí eu olho para o século 21, eu olho para 2021, para esse momento da história em que o eu é exaltado, é incentivado, é suportado, é defendido. Você tem que seguir os seus desejos, você tem que seguir os seus sonhos, siga o seu coração, é o lema dessa geração. Como o fruto desse momento da história, muitos de nós, jovens cristãos, adultos cristãos, temos sido incentivados a uma prática terrível. A prática de escolher cruzes personalizadas para nós. Cruzes no peso certo, no tamanho certo, para que a gente não se sinta muito mal seguindo a Cristo, para que a gente não se sinta muito sofredor seguindo a Cristo, para que a gente não seja tão humilhado seguindo a Cristo. A gente começa a negociar esse evangelho, esperando que, já que eu dei a minha vida para Jesus, em troca eu tenho que ter algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação nesse mundo, porque senão o preço se torna muito alto e não vale a pena. Igrejas inteiras têm se colocado à porta de lugares, à porta das redes sociais, dizendo: vende-se aqui, cruz personalizada, tome a sua cruz personalizada, peso e tamanho ideais para você não ter que sofrer muito, porque seguir a Cristo tem que ser um caminho leve e agradável. Se você é uma das pessoas que está me ouvindo nessa noite e tem feito isso com a sua vida cristã, eu digo para você, no nome de Jesus Cristo, pare agora mesmo de fazer isso. Entenda que a cruz demanda humilhação, a cruz demanda dor e a cruz demanda sofrimento. Cruzes personalizadas não nos humilham o suficiente, e mais do que nunca isso precisa ser dito.
porque nós temos colocado o nosso eu num pedestal. Todas as vezes que nós chegamos diante de um outro irmão, todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor e nós cantamos que Ele cresça e que eu diminua, as palavras que saem são bonitas, mas aqui dentro só o Senhor sabe como é que está o meu e o teu coração. Ai de alguém se pisar no meu dedinho, ai de alguém se fizer alguma coisa contra mim, ai de quem me contraria, ai de quem faz aquilo que eu não gosto. Eu logo levanto as minhas garras e eu logo imponho o meu poder. O trono onde eu estou assentado precisa ser derrubado e destruído nessa noite. Nesse momento que você ouve essa pregação, eu digo para você, saia desse trono. O único pedestal onde eu e você devemos estar é no pedestal da cruz, crucificados com Cristo, porque é das pisaduras dele que nós recebemos a vida. Naquele momento de sofrimento, os céus e a terra se encontraram. Jesus, ele é humilhado de todas as formas. Jesus, o Verbo encarnado, aquele que estava na fundação do mundo junto com o Pai. Colossenses diz que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Esse Jesus, ele sofreu os açoites e a zombaria daqueles soldados. Ele sofreu a traição de Judas. Esse Deus eterno encarnado teve que carregar a sua cruz. Esse Deus, ele teve que ouvir daqueles ladrões que estavam ao lado dele: salva-te a ti mesmo e salva nós também. Eu fico aqui imaginando toda essa cena, meus irmãos. Era Deus ali. Era Deus decidindo pagar pelo meu e pelo seu pecado ali. E era Deus nos convidando a carregar a nossa cruz pelo mesmo caminho que Ele trilhou, para que outros pudessem se achegar a Ele da mesma maneira como nós nos achegamos. Pedro, ele entende isso depois de um tempo. No ano 64 depois de Cristo, quem era o imperador nesse momento era Nero. Todos nós conhecemos esse homem cruel dos livros de história. E Nero promove uma perseguição aos cristãos. E nessa perseguição, Pedro é condenado à morte por crucificação. E por vontade própria, a história nos conta que Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor havia morrido. Essa cruz que é símbolo de vergonha e de dor, e Jesus se torna símbolo de vida. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É tudo nele, é tudo para Ele. E Ele nos garante que enquanto nós continuarmos tentando salvar a nossa própria vida, a gente se perde, a gente se afasta, como aquele povo no deserto se afastava. Todas as vezes que eles se negavam a obedecer a Cristo, a Deus ali naquele deserto, mesmo vendo a nuvem, mesmo vendo a coluna de fogo, eles se negavam a obedecer ao Senhor. E por isso, 40 anos, eles precisavam ficar vagando em círculos, até que toda aquela geração morresse. Tentar salvar a própria vida é perdição, se não for em Jesus. E o caminho para seguir a Cristo é muito claro. É um caminho de cruz. E é uma cruz pesada. É uma cruz de vergonha. E é uma cruz dolorosa. Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao caminho que vai te levar à vida eterna. Porque quando nós chegarmos diante daquele trono branco, diante daquele homem com os olhos como de fogo, diante daquelas mãos perfuradas pela minha e pela sua vida, nós entregaremos diante dele os nossos
nossos corações pegando fogo, ardendo diante do Senhor, porque completamos a carreira. Foi dura, foi difícil, mas valeu a pena. Largue essa cruz personalizada e não perca mais tempo e comece a seguir pelo Evangelho, que vai te causar muitos transtornos, mas que vai te levar à vida eterna. Em Gálatas 2:20, Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Crucifique-se. Amanhã nós celebraremos a Páscoa. Esse momento que não é só para a gente comer coisas gostosas. Esse é um momento que nós celebramos um novo céu e uma nova terra sendo formados a partir de Jesus. Tudo se fez novo. Nada depois daquele evento foi igual ao que era antes. Nada foi igual. O céu mudou de cor, o véu foi rasgado, nada foi igual. E Jesus te convida nessa noite a participar dessa mesa, a participar desse caminho. Faça isso, meu querido. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Eu oro para que você consiga tomar essa decisão junto comigo nessa noite, de seguir a Cristo pelo caminho que Ele propôs, sem negociar uma vírgula do que Ele nos ordenou. Feche os seus olhos, vamos orar. Oh, Jesus amado. Oh, presença doce, santa, maravilhosa desse Cristo vivo, ressurreto. É diante da Tua presença, Senhor, que nós nos colocamos nessa noite, clamando a Ti, que o Senhor transforme o nosso interior, clamando a Ti, que o Senhor haja dentro de nós, trazendo sobre nós um senso de urgência para cumprir e responder ao Seu chamado, sem negociar, sem medo de tomar a decisão que vai mudar toda a rota da nossa vida e nos fará Te olhar face a face, como aqueles discípulos olharam durante aquela conversa. Senhor, se existe algo no meu coração que eu peço para Ti nesse dia, é Maranata, Pai. Volta logo, Senhor. Que saudade do Senhor. Que saudade, Senhor, de olhar nesses olhos profundos de sabedoria, de conhecimento, de graça, de bondade. Saudade de casa, Senhor. Os nossos dias têm sido maus aqui na terra, Pai, e o Senhor tem contemplado com os Teus olhos de amor quanta dor e sofrimento o presente momento tem nos causado. Mas que isso não tire de nós o desejo da gente continuar seguindo pelo caminho da vida. Esse caminho que aparentemente é de muita dor e de sofrimento. Mas é um caminho de descanso, de leveza e de paz de espírito, porque estamos em Ti. Senhor Deus, fala com alguém através desse vídeo nessa noite e muda histórias. Nós sabemos que o Senhor muda histórias. O Senhor mudou a gente. Obrigada por isso. Eu Te amo muito e eu Te agradeço de coração por tudo que o Senhor fez e continua fazendo, mesmo sem a gente merecer. Gratos somos a Ti, ó Cristo ressurreto, que venceu a morte e abriu o caminho para o Pai. Gratos somos a Ti, em nome de Jesus. Que a graça do Filho Cristo ressurreto,
Que o amor do nosso Deus e Pai e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.